Bem-vindo ao Electrified. Sou Dylan Loomis, seu apresentador. Hoje trazemos notícias do Financial Times e da Reuters. A SpaceX anunciou aos investidores planos de lançar um serviço móvel Starlink para consumidores dos Estados Unidos. Essa é uma iniciativa que permitiria à SpaceX competir diretamente com a Verizon, a AT&T e sim a T-Mobile, empresa com a qual a SpaceX atualmente tem uma parceria para o serviço direto ao celular. Parceria com a T-Mobile oferece cobertura complementar via satélite para ampliar o acesso à internet em áreas remotas. Agora, a SpaceX considera lançar um produto Starlink para o varejo e pode criar sua própria rede móvel terrestre nos Estados Unidos. Isso foi dito pela presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, na apresentação para investidores. E lembre-se, já falamos sobre isso há meses. A SpaceX comprou licenças de espectro sem fio da EchoStar para o Starlink por cerca de 17 bilhões de dólares, e depois novamente por 2,6 bilhões de dólares alguns meses depois, permitindo à empresa criar rapidamente um serviço direto ao celular forte e acessível usando frequências sem fio da EchoStar. Então, neste momento, a SpaceX já possui esses satélites V2 Mini que vêm sendo lançados pelo Falcon 9. Até agora, eles têm sido usados principalmente para acesso à internet banda larga, especialmente pelo sistema Starlink. Mas, como parte dessa atual série de satélites V2 Mini, eles têm alguns satélites dedicados para conexão direta com celulares. Permite comunicação direta com celulares não modificados, sem necessidade de hardware extra. Funciona assim atualmente. E cada um desses satélites tem uma antena de arranjo em fases dedicada para essas comunicações celulares. E essa tecnologia está impulsionando a parceria atual entre a SpaceX e a T-Mobile, o que eles chamam de T-Satellite. E até onde sabemos, essa parceria direta para celular entre a T-Mobile e a Starlink ainda não está usando aquelas frequências da EchoStar. A SpaceX já foi aprovada para comprar esses espectros, mas eles estão sendo reservados para a próxima geração de satélites de conexão direta com celulares. E tudo isso está diretamente no S1, você vai ver bem aqui, satélites móveis. V2 se referem à próxima geração de satélites móveis, que são projetados para fornecer serviços de satélite para celular mais abrangentes, incluindo dados de banda larga e conectividade IoT, que esperamos começar a implantar no Starship em 2027. E os satélites V3 são a próxima geração de satélites de banda larga Starlink, que são projetados para oferecer 1 terabit por segundo de capacidade de downlink por satélite. Eles planejam começar a lançar esses satélites no Starship no segundo semestre deste ano. Mas a grande novidade aqui é que a SpaceX pode estar desenvolvendo sua própria rede terrestre, ou seja, torres de celular para áreas internas e regiões urbanas densas. No fim das contas, estamos lidando com física aqui. Então esses satélites sempre vão estar muito altos no céu, muito mais distantes do que uma torre de celular comum estaria. Então, quando você está dentro de casa com seu celular, com paredes e tetos, não importa o quanto essa tecnologia melhore ou o espectro em que você está operando, sempre vai ser inferior em relação às redes terrestres. E voltando ao SpaceX S1, em janeiro de 2024, iniciamos a implantação da constelação móvel Starlink, que usa satélites Starlink com capacidade para celular, reduzindo significativamente áreas sem sinal móvel no mundo. Em 31 de março deste ano, nossa constelação dedicada de satélite para celular, com cerca de 650 satélites móveis V1, fornece dados de satélite para celular, serviços de voz e mensagens over the top para cerca de 7,4 milhões de dispositivos únicos mensais em aproximadamente 30 países. Vimos postagens como essa do Elon, dizendo que a Starlink funcionará direto no seu telefone, sem precisar de novo hardware. Mas até agora, a Starlink tem feito isso em parceria com operadoras de telefonia celular. E agora, se essa reportagem for precisa, a SpaceX vai buscar integrar verticalmente. Elon também disse que a constelação da versão 2 do Starlink satélite direto para o celular terá vídeo de resolução média muito melhor. Estou reunindo algumas pistas e descobrimos que a SpaceX colabora com fabricantes de chips para o serviço celular do Starlink. Então, a SpaceX já está trabalhando com operadoras de celular para colocar o hardware adequado nos telefones. Então, agora, o serviço direto para celular entre Starlink e T-Mobile funciona porque utiliza o LTE da T-Mobile e os celulares atuais suportam isso. Mas com esse novo espectro da EchoStar que a SpaceX comprou, provavelmente será necessário um novo hardware de modem, e é exatamente por isso que a SpaceX está fazendo parceria com empresas de chips para preparar os fabricantes de celulares. Então, o serviço direto para celular da Starlink atualmente, em parceria com a T-Mobile, tem sido realmente para preencher as lacunas, áreas rurais ou lugares onde não há uma boa conexão de celular. Agora o movimento indica que a Starlink quer fazer tudo, ter torres de celular terrestres, seja comprando uma empresa ou construindo as próprias, o que seria um grande empreendimento de anos.
Mas para combinar aquela conexão celular diária, densa, típica de cidades urbanas, com a conexão remota, preenchendo as lacunas, tendo cobertura em qualquer lugar onde você possa ver o céu. Eu entendo porque especulam que a SpaceX pode comprar a T-Mobile. Isso só aceleraria o processo da SpaceX possuir essas torres de celular terrestres e a aquisição de clientes, etc. No entanto, isso poderia ser uma aquisição na casa dos 300 bilhões de dólares, o que eu realmente não acho provável. Parte do motivo é que provavelmente há muito hardware e infraestrutura legados na T-Mobile. Acredito que a longo prazo faria mais sentido para a SpaceX adotar essa abordagem híbrida, onde ela continua a expandir essa comunicação direta via satélite para celulares, e com o tempo escolhe seletivamente locais terrestres para começar a desenvolver essa parte do serviço. Eles podem escolher os locais mais densos com o maior retorno econômico e expandir a partir daí, onde fizer mais sentido, sempre utilizando o que há de mais moderno em termos de hardware. Mas se essa for a abordagem, realmente não tem como fugir disso. É um caminho de vários anos e de bilhões de dólares. Isso nem inclui a tentativa da SpaceX de comprar a T-Mobile. Isso seria um grande obstáculo regulatório, sem falar se a SpaceX também estiver planejando adquirir a Tesla em algum momento. E voltando ao S1, anunciamos o acordo definitivo com a EchoStar para adquirir suas licenças de espectro AWS, AWS4 e H-Block. Depois eles deixaram tudo bem claro para nós. Mesmo com a transação concluída, não há garantia de que a compra de licenças da EchoStar suprirá nossa crescente demanda por espectro. E talvez não consigamos encontrar outras partes que possam nos fornecer licenças de espectro adicionais em condições aceitáveis para nós, ou sequer consigamos encontrá-las. No futuro, podemos buscar licenças adicionais para apoiar a expansão de nossos serviços de conectividade. E é importante ressaltar que esses espectros da EchoStar são para serviço móvel direto para o celular. Esses espectros não são destinados principalmente para a internet banda larga. Odeio trazer más notícias, mas agora há grandes fontes dizendo que Elon está mesmo indo atrás do celular, sugerindo que a SpaceX vai desenvolver um telefone. Acredito que no futuro eles podem lançar um dispositivo de hardware, não necessariamente um celular, mas algo só com IA integrada. Mas tirando isso, essa notícia de hoje sobre a SpaceX talvez construir sua própria rede terrestre não tem nada a ver com a SpaceX construir um telefone. Se for o caso, a SpaceX estaria apenas construindo a rede celular, não o dispositivo. E vou dizer, a SpaceX desafiar empresas como a Verizon, a AT&T e a T-Mobile não é uma tarefa fácil, mas a boa notícia é que o setor de telefonia celular é um negócio muito maduro, estável e com margens altas. Não consigo contar quantas pessoas nas últimas semanas, ao saberem o que faço em público, questionam toda a história da SpaceX. Mas mesmo fora dos data centers no espaço e da fábrica de terra que a maioria das pessoas não entende, a SpaceX deixa muito claro que tem grandes ambições aqui quando se trata de ser um gigante de conectividade e comunicações. Então vamos nos aprofundar mais nisso se e quando tivermos informações mais concretas, mas isso pode com certeza ser uma notícia que faz toda a diferença. Também hoje, Elon recebeu a aprovação regulatória da FTC para adquirir a Mesh Optical Technologies, uma startup fundada por ex-engenheiros da SpaceX. A Mesh desenvolve transceptores ópticos que usam luz para transmitir dados entre data centers, oferecendo maior eficiência energética e menor latência em comparação com as soluções existentes. Os fundadores da Mesh já atuaram com comunicação a laser para a internet via satélite Starlink da SpaceX. Diretamente do site deles, nosso objetivo é avançar o estado da arte na fabricação óptica, fechando uma lacuna crítica na cadeia de suprimentos em computação em hiperescala e construindo a próxima geração de hardware óptico na Terra e no espaço. Pelo que pude perceber até agora, nenhum termo financeiro foi divulgado ainda. Para esclarecer, sim, a Mesh Optical provavelmente planeja comunicação entre satélites no futuro. No entanto, neste momento, hoje, o principal produto são as interconexões de data centers na Terra, movendo dados entre servidores e racks em data centers terrestres usando luz em vez de cobre. Então, a curto prazo, essa aquisição pode ter muito mais a ver com o Colossus e talvez até com o Cortex, com efeitos indiretos para certos aprendizados e tecnologias para tornar os data centers na Terra ainda mais eficientes e econômicos. E com o tempo, parece que a esperança é que essa tecnologia também seja aplicada à comunicação via satélite no espaço. Estou vendo pessoas dizendo, de forma errada, que essa tecnologia serve para a comunicação entre data centers como Colossus 1 e 2, mas não é disso que se trata aqui. É dentro do data center, ou seja, mais uma vez, entre os servidores e os racks sob o mesmo teto. Hoje, isso é feito principalmente com cabos de cobre, mas o Mesh Optical usaria luz para essa função. E os principais benefícios de deixar de usar o cobre aqui seriam melhor eficiência, menor consumo de energia e menos latência.
E claro, isso é algo importante para a cadeia de suprimentos da SpaceX, já que cerca de 60% da fabricação de transceptores ópticos acontece, adivinha onde? Na China. Acho que mais importante, essas interconexões ópticas estão se tornando um dos fatores limitantes para grandes clusters de GPU. E com planos para centros de dados orbitais e IA baseada no espaço, as redes mesh vão amplificar essas carências. E sim, isso isolaria a SpaceX de certas coisas como controles de exportação e tarifas, interrupções no fornecimento e realmente qualquer dependência de montagem dominada pela China. E um fato curioso, a Mesh diz que foi motivada por se antecipar aos riscos de segurança nacional na cadeia de suprimentos ópticos de IA. Mas todos nós já deveríamos saber, Elon defende totalmente sobre a integração vertical, favorecendo a produção interna e rigidamente controlada de qualquer tecnologia-chave. No voo de demonstração do Starfall, Magnus registrou fotos mostrando que a cápsula foi recuperada com sucesso na costa da Califórnia após o lançamento da Flórida. A embarcação Shannon levou a cápsula ao porto de Long Beach, onde foi descarregada e levada de caminhão para inspeções pós-voo. Infelizmente, a SpaceX cobriu bastante a cápsula real do Starfall. Eles estão sendo muito sigilosos, mesmo já tendo anunciado, mas eu queria encerrar o assunto, a recuperação foi bem sucedida. Hoje, Sawyer anunciou que o FTSE Russell incluirá as ações da SpaceX nos índices Russell dos Estados Unidos após o fechamento do pregão, o que considero um ótimo momento para esclarecer o período de lock-up, já que vejo muita gente confusa na internet. E sinceramente, esse é um dos mecanismos mais importantes para se entender quando se trata de investir na SpaceX nos próximos 12 meses. Preparei um PDF para explicar isso da maneira mais simples. Tenho 4 slides. Não vou entrar em detalhes, mas sinta-se à vontade para tirar print se quiser ler depois. Mas uma distinção importante. Elon possui cerca de 6,4 bilhões de ações, o que representa cerca de 49% de todas as ações. Então, essa é a participação econômica dele. Mas por causa da estrutura de ações em duas classes, ou seja, todas as ações classe A têm um voto, e todas as ações classe B, que são quase todas do Elon, têm 10 votos por ação. Elon, na verdade, detém cerca de 84% do controle de voto da SpaceX. A forma mais simples de entender isso é dividir todas as ações em 3 categorias. Primeiro, temos o Free Float atual, as ações que estão disponíveis para negociação no mercado hoje. Todas essas são ações classe A vendidas no IPO. Vamos chamar de 639 milhões de ações, aproximadamente 5% do total de ações da SpaceX. No segundo grupo, temos o bloco de liberação antecipada de 180 dias. Esses são funcionários e investidores iniciais que terão suas ações liberadas de forma escalonada ao longo do restante deste ano. O tamanho desse segundo grupo é de cerca de 4,6 bilhões de ações, ou aproximadamente 35% de todas as ações da SpaceX. E todo esse segundo grupo será totalmente liberado, ou seja, poderá ser negociado livremente no mercado a partir de 8 de dezembro deste ano. Isso é 180 dias após o IPO. E finalmente o terceiro grupo é o de mais de um ano. Vamos chamar isso de bloco estendido. E aqui existem duas partes diferentes. A maioria das pessoas que vi falando sobre isso considera que aqui só estão as ações do Elon. Novamente, aqueles 6,4 bilhões de ações dele, mas também há um bloco separado de 1,76 bilhão de ações aqui. Então, combinando esses dois nesse terceiro grupo, dá cerca de 7,8 bilhões de ações no total, ou 60% restantes da empresa. E esse último terceiro grupo será totalmente liberado, ou seja, totalmente negociável no mercado aberto em algum momento do segundo trimestre do ano que vem. Agora, o segundo slide, essa tabela A, está mostrando apenas aquele segundo grupo, o bloco de liberação antecipada de 180 dias. Não vou detalhar linha por linha, mas tire um print se quiser. Isso só mostra cada tranche e a data no calendário de quando esse bloco de ações está programado para ser liberado, e é bem direto. Vai mostrar para você a porcentagem desse bloco de ações. Novamente, essa tabela deixa completamente de fora o grupo 1 e o grupo 3. Então, esse é o número de ações que poderão ser negociadas livremente naquela data. Vai mostrar para você a porcentagem do total de ações da empresa, a porcentagem acumulada do bloco e a porcentagem acumulada da empresa. Então, novamente, agora após o IPO, temos cerca de 5% das ações da empresa sendo negociadas. E o próximo desbloqueio vai acontecer em agosto deste ano, logo após o resultado do segundo trimestre, quando uma grande parte, 20% desse bloco, será desbloqueada, o que representa quase 7% da empresa, elevando o percentual acumulado das ações da SpaceX, que estão sendo negociadas livremente para 11,8%. Se quiserem que eu aprofunde o assunto em outro vídeo, posso explicar esse bloco condicional.
Isso se refere ao preço das ações da SpaceX antes do balanço do segundo trimestre. Se superar certo valor, mais 10% serão liberados. Se estiver abaixo de um determinado valor, que é cerca de 175 dólares, então esses 10% das ações só seriam liberados no dia 180. Mas você pode ver que as duas grandes liberações desse bloco de ações vão acontecer em agosto deste ano. E a próxima grande será em novembro deste ano. A primeira será após os resultados do segundo trimestre e a segunda após os resultados do terceiro trimestre. Quero deixar claro que entendo porque muitos dizem que as ações da SpaceX vão cair nos próximos meses, à medida que esses desbloqueios ocorrem e as ações passam a ser negociáveis. E sim, com certeza haverá uma pressão de venda para baixo. No entanto, só porque funcionários e pessoas de dentro podem vender ações, não significa que venderão todas. Estamos falando de funcionários da SpaceX, e eu imagino que eles têm muita convicção na empresa. Eles sabem o que está por vir. Sim, muitos vão querer vender parte para garantir segurança e aproveitar os valuations. No fim, só digo que não sabemos quem vai querer vender o quê. E em segundo lugar, como você pode ver no slide 4 aqui, haverá pressão de compra nos próximos meses, já que a SpaceX está sendo continuamente incluída em diferentes índices. Parte disso já aconteceu. Como Sawyer disse, a entrada no Russell acontece mais tarde hoje, e nas próximas semanas teremos índices como o MSCI World e o Nasdaq 100. E não se esqueça, o maior de todos, o S&P 500 não deu à SpaceX nenhuma elegibilidade para a entrada antecipada. Então toda a compra passiva para esse índice só vai acontecer no ano que vem. Mas isso pode acabar sendo bom, porque pode ajudar a absorver parte da liquidez de saída quando as ações do Elon forem liberadas. E este é o slide final, tabela B, que mostra apenas aquele terceiro grupo das ações do Elon e aquela parte separada para outros funcionários e pessoas de dentro da empresa. Então, é exatamente a mesma situação. É bem direto. Vai mostrar apenas a porcentagem desse bloco estendido. Então, essa parte em verde é aquela outra porção, e a linha vermelha é toda do Elon. Principalmente quero que todos tenham no calendário as datas em que essas ações serão liberadas. E a parte do Elon, cerca de 49% de todas as ações, ele não tem liberação antecipada. Então, 100% das ações dele estão programadas para serem liberadas em 12 de junho do ano que vem, um ano após o IPO. O gráfico de ações em circulação mostra a porcentagem das ações negociáveis da empresa em cada data. Atualmente, estamos em cerca de 5%. A partir de agosto deste ano, isso vai subir para 15% e vai aumentar a cada um desses marcos. Ou seja, 100% das ações da SpaceX estarão sendo negociadas livremente até agosto do ano que vem. E até o final deste ano, cerca de 40% de todas as ações da SpaceX estarão sendo negociadas livremente. Então espero que isso seja útil para você. Eu vi tantas pessoas falando sobre as ações do Elon nesse terceiro grupo e completamente ignorando o grupo separado de cerca de 1,7 bilhão de ações de outros funcionários. Então essas são datas muito importantes para entender, que vão contribuir para algum nível de pressão vendedora. Mas, em parte, isso será compensado pela pressão de compra da inclusão no índice. Me avise se tiver dúvidas. Fico feliz em aprofundar esse tema em um próximo episódio. Para explicar aquele vídeo do Tesla Semi fazendo testes de controle de tração em Alasca, Dan Priestley disse: vamos falar sobre controle de dinâmica veicular. Com sensores de alta resolução e controles precisos de múltiplos motores desenvolvidos internamente, o Tesla Semi oferece torque e estabilidade mesmo nas superfícies de inverno mais difíceis. Ele comentou que, apesar de ser difícil ver no vídeo, o reboque está carregado com um bloco de concreto na quinta roda e barras de aço maciço no restante. Ele afirmou que a carga tem centro de gravidade baixo para esse teste. A conta oficial do Tesla Semi listou incentivos ao caminhão só na Califórnia. O programa HVIP, sobre o qual já falamos várias vezes, oferece um desconto de 120 mil dólares em cada caminhão para até 20 caminhões. E o programa California Clean Fuel Rewards oferece um desconto adicional de 1.000 dólares em cada caminhão, sem limite máximo de compra de caminhões e sem necessidade de sucateamento. O acúmulo é permitido com HVIP apenas para pequenas frotas, disponível a partir de hoje. Então sim, isso é um potencial desconto de 240 mil dólares no preço de compra. Estamos confiantes de que o TCO, o custo total de propriedade, será superior mesmo sem incentivos como este, mas com eles nem há o que discutir. Com toda essa conversa sobre memória, a Micron, as grandes faltas e os aumentos de preço da Apple, só quero lembrar a todos que Elon esclareceu. A Terafab vai buscar produzir mais de 1 terawatt de capacidade de computação por ano, incluindo lógica, memória e encapsulamento. Vi algumas pessoas perguntando se a Terafab iria incluir memória. A resposta é sim. Então sim, mais uma vez,
Elon percebeu o gargalo meses atrás e decidiu que a Terrafab era essencial muito antes de outras pessoas saberem que havia um problema. Dizemos que levará mais tempo para rachaduras e desmoronamento ocorrerem nas montadoras tradicionais, mas este já é um sinal precoce. A VW está considerando cortar até 100 mil empregos e fechar 4 fábricas. A VW está pensando em fechar 4 fábricas na Alemanha. Só para deixar claro, eles estão apenas considerando isso. Parece que ainda não está decidido. Em termos absolutos, demitir 100 mil pessoas e fechar 4 fábricas de montagem seria a maior reestruturação da história da indústria automobilística. Eles afirmam que o objetivo é reestruturar profundamente a empresa de 89 anos, separando a marca principal VW e as operações de peças em entidades diferentes. Eles disseram que os altos custos são só um sintoma, não a causa. Não abordam a raiz do problema, que são as vendas fracas. Infelizmente, manchetes assim já eram esperadas, mas senadores desinformados como Blumenthal agora querem responsabilizar a Tesla pelo suposto acidente com direção autônoma. Parece que essas pessoas lideram nosso país sem checar os fatos para entender o que ocorre. Tudo vira uma guerra de narrativas. Às vezes, sinceramente, não consigo acreditar no mundo atual, nas guerras de informação e em quantas pessoas divulgam desinformação, informações falsas ou mentiras descaradas. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos e cada um precisa lutar pela verdade. E separadamente hoje, a Tesla resolveu um processo judicial que envolvia um acidente ocorrido em 2023 com FSD em uso. Esse aconteceu no Arizona. Houve um acidente. Uma mulher saiu do carro para ajudar no trânsito quando o Tesla com FSD se aproximava. Ao fazer uma curva, o forte reflexo do sol impediu que o carro parasse, atingindo a mulher, que morreu no local. Não sabemos os detalhes do acordo, mas quis compartilhar porque a investigação foi para análise de engenharia e ainda está aberta, sem encerramento. E o próprio relatório CEO da Tesla indicou que o FSD estava ativo como parte desse incidente. Então, claro, o FSD de 2023 não é o FSD de hoje, mas por favor continuem atentos. E é meio uma pena que coisas assim nem chamem mais nossa atenção como investidores da Tesla. Como Sawyer disse, analistas esperam que a Tesla entregue 406 mil veículos no segundo trimestre e instale 13,8 GW de armazenamento de energia. As ações da Tesla fecharam o dia a $379,71, uma alta de 1,2%. E a SpaceX fechou o dia a $153,23, uma alta de 0,15%. Enquanto o Nasdaq caiu 1,09% no dia, desejo a todos um ótimo e seguro fim de semana e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.